Ei, gente, bom dia. Meu nome é Nayara, para quem não me conhece. Esse é um vídeo muito difícil para eu fazer, mas é um vídeo necessário. Eu me via vindo aqui fazer esse vídeo com meu filho, mostrando, né, a cura dele, tudo que foi feito, mas os nossos planos, os planos de Deus são diferentes do nosso. Para quem me conhece sabe que eu detesto aparecer, eu não sou de redes sociais, não sou de nada, mas eu achei necessário vir falar isso, até como forma também de agradecer tantas pessoas, tantas igrejas, tantas pessoas que às vezes nem me conhecem pessoalmente, nem conheciam o Dante pessoalmente, que estavam orando pela gente. E assim, só gratidão por todo mundo que parou um minutinho, que esteve com a gente. Foi tantas pessoas que esteve com a gente nesse momento, que eu não tenho como parar para agradecer cada um. Então eu resolvi fazer esse vídeo para que seja também uma forma de gratidão, uma forma de dizer que foi muito importante pra gente, cada pessoa que esteve com a gente nesse momento. Não tem como falar do que aconteceu sem contar lá do começo, né? Eu e o Thiago, a gente já tem 6 anos de casado, nós tem acho 14, 15 anos, sei lá, que a gente tá junto. E eu e o Thiago, a gente sempre foi pessoas muito práticas, muito... sempre quis muito da vida, e a gente nunca sonhou em ser pais, nunca. Até um pouco antes de engravidar do Dante, né? Eu sempre tive que correr atrás das minhas coisas, a gente sempre teve que batalhar pelo que a gente quis, nunca tive nada de mão beijada, nunca tive nada, ninguém para me ajudar no sentido de me dar alguma coisa, e graças a Deus por isso que isso vai forjando o nosso caráter, né? E quando eu e o Thiago a gente se conheceu, é importante falar lá de trás, porque vai justificar até aqui. A gente tinha um nome de uma criança, porque foi uma menina que trabalhou comigo há muitos anos atrás, que o sobrinho dela chamava Dante, e eu achei lindo o nome, achei um nome forte, um nome de homem, um nome forte, assim. E aí eu sempre falava assim, quando eu tiver um filho vai chamar Dante. Mas eu não comentava com os outros, porque isso não foi um sonho meu. Nunca tive sonho de ser mãe, nunca tive isso. Mas eu falava, se eu tiver um filho, vai chamar Dante. E aí eu conhecendo o Tiago, o avô dele chamava Dante. E eu achei incrível, porque é um nome diferente, não é um nome que a gente vê toda hora. Mas a gente sempre brincava, a gente vai ter um filho, vai chamar Dante. A gente vai ter um filho, vai chamar Dante. Mas isso assim, brincando, sem nenhum interesse de ter, nada. E aí, só que assim, eu já tenho 36 anos, o Thiago vai fazer 39 já. E aí a gente sempre falava assim, hoje a gente tem que decidir se a gente vai ter ou realmente a gente vai tirar da cabeça, a gente não vai ter, ponto final, achando que a gente tinha controle de alguma coisa. E aí, quando me deu muita vontade de ser mãe, do nada. E no Thiago não deu vontade, mas ele falou assim, eu quero, vamos ter, e pronto. E a gente já começou a brincar assim, imagina se a gente tivesse um filho, ele seria assim, assim, assado. Começamos a amadurecer essa ideia. E aí a gente achou que a gente tinha, né? Eu falo que o Dante ele nasceu primeiro no coração de Deus. Deus quis muito o Dante antes da gente. E minha família sonhava na gente ter filho. Apesar disso não ter mudado a nossa não ter não foi por isso que nós decidimos ter, a gente quis ter mesmo. E aí eu falei com o Thiago, eu vou tirar o DIU, eu usava DIU, falei, vou tirar o DIU. Então tá, se você quiser tira, e a gente tipo assim, tira da cabeça se tiver bem, se não tiver amém. Aí quando no dia de eu tirar o DIU, um dia antes o Thiago ficou desempregado. E o Thiago é muito, muito, muito racional, pra quem conhece ele é extremamente racional. E aí eu falei, Thiago, não vou tirar não, vamos esperar, né? Eu trabalho por comissão, então se eu trabalhar eu tenho dinheiro, se eu não trabalhar eu não tenho, então assim, a gente vai ficar meio sem saber como que vai ser.
E o Thiago falou assim, não, vai, tira e pronto, se tiver que ser, vai ser e pronto. E o Thiago é muito racional, então jamais ele, em sã consciência, falaria uma coisa dessa. Mas enfim, o dia que eu fui na médica, ela ficou mais de 40 minutos conversando comigo e ela falou comigo assim, qual que é seu medo? Qual o seu medo? Por que você tem medo e tudo? Eu falei, eu sempre tive muito controle das coisas, eu sempre fui uma pessoa que sempre quis saber onde eu estava pisando e tudo, e é uma coisa que fugiria do meu controle. E ela conversando comigo e tudo, então tá, vamos decidir, falar, vamos lá, vamos tirar agora? Vamos e pronto. Achei que eu ia demorar muito a ter filho, achei que eu ia demorar muito a engravidar. Isso era abril. E aí, só que desde o dia que eu tirei, eu acho que todo mundo que tem isso acha que você vai ficar tranquilo, se tiver que ter, vai ter. Mas não, a gente fica pilhado. Então eu baixei um aplicativo e toda vez antes da menstruação chegar, eu ficava assim, tomara que eu esteja grávida, tomara que eu esteja grávida, sem falar com ninguém, até mesmo com o Thiago. E aí, acabou que, enfim, no primeiro mês não foi, no segundo não foi, eu acho que foi no quarto mês, se eu não me engano. Mas mesmo assim eu não estava preparada. Então, quando eu fiz no dia que atrasou a menstruação, eu fiz um teste, aquele teste digital de farmácia, fiz na academia, e na hora que eu vi lá grávida, eu tomei um susto, mas um susto. E eu fiquei desesperada. Arrumei tudo, programei, falei com o Thiago no sábado, era numa quarta, falei com o Thiago no sábado. Nós ficamos assim com medo, com receio, sem saber como seria, mas tranquilo, ponto. Quando eu tava com uns 2 meses de gravidez, minha gravidez foi muito tranquila, foi tudo assim. Eu malhei até na semana de ganhar o Dante, eu tava na academia fazendo musculação, trabalhando normal, vivendo normal, e eu não sentia assim que, nossa, eu tô grávida, eu não sentia isso. Mas a gente, esperava e tal. E aí, quando eu tava com 2 meses de gravidez, nós fomos na igreja e aquela semana o Thiago tava muito ansioso. E tinha vindo uma igreja dos Estados Unidos, um pessoal de uma igreja dos Estados Unidos na nossa igreja, e eles estariam orando por cura. E eu tava sentada, aí acabou o culto, eles falaram, quem quiser oração e tal, pode vir cá que o pessoal vai estar orando. Eu acho que tinha umas 20 pessoas mais ou menos, e eu não tinha pretensão de ir lá, de jeito nenhum. Até porque não fazia sentido, eu orar por cura não fazia sentido nenhum. E aí, como o Thiago estava muito ansioso nessa semana, ele falou, Nayara, eu vou lá. E o Thiago é super preconceituoso com isso, não gosta que os outros ponham a mão na cabeça dele pra orar, ele não tem, super preconceituoso. E o Thiago sentiu de ir. E aí, quando parece que ele estava numa fila, e ele sentiu de ir para essa fila, que tinha uma moça que estava orando. E aí eles não falavam português, eu não falo nada inglês. Tinha umas pessoas da própria igreja que se voluntariaram para traduzir, só que a igreja estava muito cheia, então estava difícil da gente escutar aquela, sabe, cada um orando, tinha essas 20 pessoas e uma fila esperando para orar e tudo. E aí o pessoal foi, na hora que o Thiago chegou nela, ele falou assim, me chamou. Aí eu fui. E aí ele falou assim, ora pela minha esposa, ela tá grávida e tudo. Aí ele começou ela começou a orar por mim, e a moça traduzindo, e eu pegando relances assim. Aí eu não lembro nada disso, da parte de trás, o que ela falou, não lembro nada. E eu lembro que ela abriu o olho e falou assim, eu posso colocar a mão na sua barriga? Aí eu falei, pode. E eu tava muito magra, então não parecia nada, não parecia barriga ainda nem nada. Não sabia quanto tempo que eu tava grávida, ela não sabia, né? E ela colocou a mão na minha barriga e a expressão dela mudou e a atmosfera daquele lugar mudou, e ela orou assim, você tá grávida de um menino. Essa criança não é uma criança normal. Tudo dele aqui vai ser diferente, até o que ele comer vai ser diferente. Essa criança não é sua, é uma alma que Deus está te confiando. Ele é um profeta do Senhor aqui na terra. Ele vai ganhar muitas almas para o Senhor. Mas ela ainda falou assim, a gente acha que vocês acham que vocês escolheram engravidar, mas é como se fosse uma missão que Deus está te dando.
essa criança ela não é sua. Beleza, eu saí de lá um pouco preocupada, mas eu falei assim, como é Deus que tá dando, né? Se é Deus que tá falando. E eu pensava, um profeta adulto, um profeta do Senhor, ele vai profetizar, um profeta adulto. Então, assim, eu pensei, eu falei, Tiago, será que ele vai ter algum problema? Porque tudo dele vai ser diferente, tudo. Fiquei um pouco preocupada, assim, mas não foi nada que mexeu comigo, assim, de ficar, ai meu Deus. Não, passou. E teve um dia também que eu tava, depois bastante tempo, eu tava na igreja e eu geralmente a gente não vai no sábado, porque sábado é culto de jovens. E só que o Thiago foi tocar e eu fui com ele. Nisso eu tava, geralmente o culto à noite, eles apagam as luzes, fica tudo mais escuro e tudo, porque jovem gosta dessas coisas, né? E é comum da igreja fazer isso também, na hora do louvor, até para as pessoas terem mais liberdade, sem ninguém ficar olhando e tal. Nisso chegou uma moça lá de trás, nunca mais vi ela, não sei quem é, se eu ver, não sei quem é. Uma moça lá de trás falou assim, moça, desde a hora que você entrou, que eu tô muito, que eu queria muito orar por você, Deus tá me incomodando, e ela tava meio com a expressão meio chorando, posso orar por você? Eu falei, pode. Quando eu virei, ela meio que se assustou, ela falou assim, você tá grávida? Aí eu tô, só que assim, pra mim, e ela começou a orar por misericórdia, Deus tenha misericórdia e tal. E eu falei com o Tiago depois, falei, Tiago, achei estranho, porque geralmente quando a gente ora por quem tá grávida, a gente ora assim, Deus, abençoa, que venha com muita saúde, nananã. E ela só orava por misericórdia. Achei estranho, mas eu nem lembrava disso mais. Eu fui lembrar depois de muito tempo. Beleza, passou. E teve um cliente meu também, o Glauter, né, da Autoprime, deve ver esse vídeo, que ele me ligou um dia, ele falou assim, Nayara, eu tive tá tudo bem com você e com o bebê e tal? Eu falei, tá tudo bem. Não, que bom que tá tudo bem. Tive um sonho que você e seu marido tava fazendo compras de bebê e vocês estavam muito preocupados, muito aflitos. Aí eu fiquei preocupado, mas graças a Deus tá tudo bem. Eu falei, não, Gló, tá tudo bem. Minha gravidez foi muito, muito tranquila, não teve nada, foi muito tranquilo. Beleza. E aí a gente passou, vivendo vida normal, trabalhando e tudo. E aí o Dante, ele quis nascer com 37 semanas, 3 dias. Eu entrei em trabalho de parto, mas o Dante estava muito pélvico, muito, muito sentadinho, então não tinha como ser parto normal. E eu ainda me questionava, eu falava assim, tanta mulher tem medo, né, de parto normal, e eu queria viver isso, eu queria saber como que era a sensação. Dói muito, mas dói quanto? Eu queria sentir isso tudo. E eu não pude, eu questionava, eu falava assim, estranho, né? Por que Deus não tá deixando eu ter parto normal, sendo que eu queria e tem tanta gente que tem medo? E aí eu entrei em trabalho de parto de madrugada, fiquei muito tranquila, fui tomar banho, arrumar as coisas, depois eu fui chamar o Thiago e a gente foi pro hospital. E eu senti dor de contração, que é o que eu queria ter essa experiência. E o Dante nasceu de cesárea. E quando o Dante nasceu, eu não amei ele. Eu não tive aquele negócio que às vezes nasce um filho, nasce uma mãe. Eu não tive isso. Eu tive muito medo, muita insegurança. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer da minha vida com a criança? E eu achei que eu iria tirar de letra, porque eu tive experiência com os meus sobrinhos, que eu fui a última filha a casar, minhas irmãs ganhavam filha lá pra casa. Então achei que eu ia tirar de letra e nasceu o Dante, nasceu um medo muito grande. E aí eu fui, eu tive o Dante, foi tudo tranquilo, o Dante nasceu com a hernia inguinal na virilha, e isso já me deu um medo muito grande, e eu olhava para ele, nasceu saudável, e depois eu fui entender, né, que por causa dessa estenose dele, ele não poderia nascer de parto normal, mas isso aí eu fui entender que Deus foi falando. Tem um negócio marcando meu rosto aqui, de tentar passar. Eu fui entender depois, né, que era propósito de Deus dele nascer cesárea. E aí, beleza, nós fomos com o Dante para casa. Ele nasceu dia 21, acho que foi dia 23, normal, sem nenhum problema. Era só essa hérniazinha que a gente ia ter que acompanhar, mas que era algo simples, né, de resolver e tal.
E aí a gente foi. E aí eu fui pra cá, a gente foi pra casa com o Dante, mas assim, desde o dia, na hora que eu lembro de eu descendo com ele no elevador pra ir pra casa, e um medo muito grande. E assim, todas as fotos que eu saí era com a cara inchada de tanto chorar. Falei, Tiago, o que que eu fiz da minha vida? O que que eu fiz da minha vida? E o Thiago, não, Nayara, a gente tá junto nessa e tal. Mas eu tinha um medo muito grande. E eu tinha um senso de proteção com o Dante que era como se eu tivesse que colocar ele dentro de mim, que eu não pudesse deixar nada acontecer com ele. Mas não era amor, era um senso de proteção muito grande. E aí, nós fomos pra casa, tudo normal e tal. E um dia a gente levou ele no pediatra, nessas consultas de rotina. E às vezes eu vou voltar lá atrás, tem coisa que eu esqueço, né? Nessas consultas de rotina. E essa hérniazinha dele tava muito inchada. E o pediatra que acompanhava ele falou assim: olha, eu tô achando muito inchado. Já nos indicou o cirurgião que chama Paulo Pinheiro, que é um cirurgião geral, que ele fez muito parte dessa história também. Acho que ele nem vai saber, mas ele fez. E eu fiquei muito preocupada. Ele falou, não, tenta marcar. Eu falei, não, Thiago, vamos lá onde ele tá agora. Eu vou falar coincidência, mas é tudo assim, propósito de Deus, né? Ele tava lá no dia. E a gente conseguiu um encaixe com ele no dia. Isso era umas 11 horas da manhã, ia ser tipo 4 horas da tarde. Eu falei, não, eu quero esperar, eu não quero ir pra casa. Eu tava muito aflita. Um trem besta, mas eu tava muito aflita. Eu tinha um senso de proteção muito grande com o Dante, muito grande. Eu tinha que proteger ele de tudo, eu não deixava o Dante chorar. Aí a gente foi. E o Dr. Paulo, ele foi uma pessoa diferenciada, que foi uma pessoa que me passou uma segurança. Não, isso aqui é besteira, a gente vai. Tem que operar, mas é um trem que ele vai operar, ele nem fica de um dia pro outro no hospital. Mas como ele tava muito novinho ainda, vamos esperar ele ficar um pouquinho mais velho, porque não tem necessidade de operar escorrendo agora. Então vamos esperar ele ficar um pouquinho mais velho e tal. E o Dante, ele tinha um esforço respiratório, ele tinha um cansaço. Só que ele era, eu tenho 1,80 m, Thiago tem 1,87 m, então a gente é grande e o Dante era grande. Ele não nasceu grande, mas depois que ele nasceu, ele começou a ganhar, tipo assim, crescer muito rápido. Então esse esforço, então, a gente foi no pneu, pediatra, otorrino, tudo quanto é médico. Fizemos aquela videonaso, que é uma câmerazinha que entra e olha, tava tudo normal. Começamos a investigar porque que ele tinha esse esforço. E ele tinha um torcicolo congênito, o pescoço dele era um pouquinho só virado. E aí a gente queria fazer fisioterapia, porque é trem besta também, às vezes da forma que a criança fica no útero, ela fica com o pescoço um pouquinho virado, né? E aí a gente começou a investigar isso. E fechou meio que um diagnóstico de laringomalácia. A malácia é um pouco mais amolecida, por ele ser um bebê grande. Mas não tem nada pra fazer. É esperar o bebê crescer, não tem risco pra ele nem nada. É só dar um barulhinho, como se fosse um estridor. Aí, quando o Dante fez 2 meses, ele ficou internado 1 semana. Não foi pro CTI nem nada. Por causa desse esforço que ele tinha, eles falavam que era bronquiolite. E eu bati o pé lá. O Dante não tem bronquiolite. Não tem. Esse esforço não é bronquiolite. Mas aí, pra quem já passou por isso, sabe que não tem exame pra bronquiolite, não tem nada. Você fica lá esperando a criança melhorar. Enfim, a gente passou por essa semana lá. E ele só usava aquela sondinha gástrica, né? Pra se alimentar e não cansar mamando. Aí, ok. Nós fomos pra casa. Eu tinha um medo tão grande que a gente não deixava o Dante, ninguém ver ele, a gente protegia ele de tudo, a gente tinha medo de tudo. Eu tinha, nossa, uma super proteção, uma angústia com ele, eu não dormia, eu ficava o dia inteiro vigiando ele. Eu não podia deixar o Dante chorar, o Dante piava, eu tava em cima. A hora que o Dante estava com o olho aberto, eu tinha que estar interagindo com ele, então nasceu essa loucura, tipo assim, esse desassossego com ele. E aí, quando o Dante fez 3 meses e pouquinho, ele pegou uma virose, que seria uma virose para uma criança normal, mas ele já tinha esse esforço respiratório, e ele ficou muito cansado, a gente foi pro hospital com ele, e eles internaram ele no CTI. E suspeita de laringite, porque fazer exame não tinha nada,
e laringite. E o Dante ficou muito cansadinho, só ficou com catéter nasal de oxigênio, e só que ele não melhorava. Ia passando os dias, acho que passou uns 12 dias, ele não melhorava. Ele melhorou um pouquinho, desceu com a gente pro quarto, ele teve uma piora no quarto, voltou com a gente pro CTI. Quem passa com criança pro CTI sabe a tortura que é, porque eles deixam a gente do lado de fora, não deixam a gente entrar, e aquela criança que eu protegia tanto, que eu não deixava chorar, eu vi eles furando o bracinho dele, porque tem que colocar o acesso, né? Eles entram com eles, deixam a gente do lado de fora. Mas o quarto que ele ficava, eu conseguia ver ele da beirinha da porta do CTI. E aí eu vi 4 médicos em cima dele, técnico, né? Médico, enfermeira, preparando ele, colocando catéter nasal, colocando a sondinha gástrica, furando o bracinho dele. Uma criança que eu protegia tanto. E aquilo pra mim foi uma tortura. Ali foi o primeiro luto. Eu sofri demais. Falei, meu Deus, não tem sofrimento pior do que esse aqui. Você vê eles fazendo isso com seu filho, você não pode fazer nada. Aí eu... Beleza. Ele ficou lá, eles subiram com ele pro CTI de novo, pela segunda vez. E eu mandei mensagem pra esse médico, Dr. Paulo. Dr. Paulo, me ajuda. A gente tá aqui no CTI internado, já tem um tempão, o Dante não melhora, ninguém descobre o que ele tem. E o Dr. Paulo sempre suspeitou disso, dessa estenose traqueal. Não sei, sempre suspeitou disso. E ele me passava uma segurança. E na hora que eu mandei mensagem pra ele, era um sábado, 6 horas da manhã. Só mandei uma mensagem no WhatsApp pedindo ele ajuda, porque eu já tava desesperada, não sabia o que fazer. E ele me ligou, ficou mais de meia hora comigo conversando no telefone, só que ele falava em termos médicos e eu não entendia nada. Só que eu fui pegando partes do que ele falava, tipo assim, ele falava assim, estenose. Aí eu escrevi estenose, sem ele perceber, porque eu ficava com vergonha de não estar entendendo nada que ele tava falando. Pra eu pesquisar depois. Ele falou, Nayara, pede uma broncoscopia, porque o Dante vai melhorar, vocês vão pra casa e daqui a pouco você tá voltando com ele de novo. Pede uma broncoscopia. Eu falei, doutor, a gente fala aqui, como a gente não é da área, eles não dão atenção. Me ajuda, liga pra cá, conversa você. E o doutor Paulo ligou lá, falou com o médico responsável pelo setor do CTI. E ele falou com a doutora Carla, que é cirurgiã torácica, que foi quem operou o Dante. Ela atendia lá toda sexta-feira fazendo esse procedimento e pediu pra doutora Carla encaixar o Dante. Eu acho que já tinha uns 20 e poucos dias que a gente estava lá ao todo, não lembro direito. Porque nessa internação nós ficamos ao todo 38 dias internados, mas a gente descobriu antes, né? E aí quando a doutora Carla foi fazer a broncoscopia, a sondinha não descia. Aí ela falou assim, tem alguma coisa errada. E pediu uma tomografia. E aí nessa tomografia descobriu que o Dante tinha uma estenose traqueal, que é um estreitamento na traqueia, que foi uma má formação na traqueia, e ele chama sling da pulmonar, que é uma artéria pulmonar que ela dá tipo uma volta na traqueia e passa no lugar errado, falando a grosso modo, né? E aí desde então, aí a doutora Carla pediu a gente pra, ela foi lá, um dia minha sogra tava ajudando a gente lá no CTI, e ela falou assim, pede os pais pra ir conversar comigo. Ela atendia no Felício Roxo, e aí nós fomos conversar com ela. E aí ela sentou, desenhou pra gente o que o Dante tinha, a gente entendeu que era grave, só era cirúrgico, não tinha tratamento, tinha que fazer uma cirurgia, mas era uma cirurgia muito delicada para uma criança, porque é uma cirurgia de peito aberto, né? Uma cirurgia para uma criança naquela idade, ele já estava com uns 4 meses, mais ou menos. E aí, a proposta deles pra gente era esperar o Dante. Eu vou ter que pausar aqui, porque o interfone tá chamando.